Agora, vamos falar de coração? A gente está no Setembro Vermelho. Vermelho é uma cor que eu gosto muito, né? A cor do amor, a cor do coração, mas é a cor do alerta. E esse é o mês em que a gente para prestar atenção nos cuidados que a gente deve ter com o coração. Para falar sobre as doenças que mais acometem a saúde do coração e os cuidados primordiais para manter essa saúde em dia, fazer a prevenção da forma correta, é que a gente convidou o Dr. Marcelo Cantarelli, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Ele é cardiologista e diretor da Angiocardio, ele é doutor pela Unifesp, ele é cardiologista intervencionista também dos hospitais Bandeirantes e Leforte. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo, uma honra recebê-lo. Outro dia mesmo eu já vesti a camisa, já postei no meu Instagram. Sim, Diga sim. não ao estresse, é o mês do coração, né? Isso, Setembro isso. Vermelho. Agora, você sabe que muita gente comentou na minha foto assim, puxa, Cláudia, essa é a minha luta, ficar longe do estresse. Isso eu tenho percebido que é a luta de muita gente, né? E é importante. Eu acho que o estresse é a doença do mundo moderno, né? A gente coloca o estresse hoje como um fator de risco para a doença do coração. E isso há 30 anos atrás não era isso. E o estresse é responsável, né, pelo crescimento, principalmente, da doença do coração, da doença das artérias coronárias, aquela que vai levar ao infarto, principalmente entre as mulheres. Porque as mulheres, até 40 anos atrás, elas eram protegidas pelo hormônio feminino e de cada 10 pessoas que infartavam, 1 era mulher. Hoje, a cada 3 pessoas que infartam, 1 é mulher. Então, a mulher hoje, ela infarta também quase com a mesma frequência que o homem. E o que levou isso a acontecer foram fatores de risco que a mulher foi agregando na vida atual dela, moderna, e que praticamente eliminou esse fator protetor do hormônio feminino. E o estresse, sem dúvida, porque hoje a mulher, além de se estressar em casa, tá certo? Ela se estressa no trabalho, ela tem a mesma atividade que o homem tem, com o mesmo grau de estresse. E óbvio, para de ter tempo para atividade física, má alimentação, correria, então obesidade, aí surge o diabetes, surge a pressão alta, o colesterol, que também são fatores de risco para o infarto. Eu sinto que nós mulheres, a gente ainda traz no nosso DNA, na nossa história, essa tendência de querer cuidar e controlar de todas as coisas, né? Então, a gente sai, vai para o mercado de trabalho, mas a gente não desliga da casa, né? A gente não desliga do aprendizado do filho na escola. O homem, eu acho que ele consegue desligar um pouquinho mais. Eu acho que a mulher acaba se estressando mais com tudo isso, né? Mas sem dúvida, isso que você colocou é muito importante. A mulher, ela tem um grau de estresse maior justamente por causa disso. Ela não desliga da criança que está lá na escola, será que está bem? O que está acontecendo com a casa, o que ela vai ter que, de repente, passar para comprar alguma coisa de comida que esqueceu. Então, assim, isso realmente acaba trazendo um grau maior de preocupação e de estresse para a mulher. Agora, como é que a gente faz para lidar com isso? Porque, assim, a mulher estressada, vamos imaginar ela lá no pico do estresse, aí ela chega no trabalho, até consegue férias, enfim, mas aí chega em casa e tem aquele monte de problema, né? Como é que é para que a turma leve a sério? Existe algum exame que constate que a mulher chegou num pico de estresse prejudicial e nocivo e até perigoso ou não? Não, eu acho que o principal é uma avaliação médica, né? Uma consulta. O estresse crônico, que é esse estímulo todo do dia a dia, que vai liberando adrenalina, que é um hormônio que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, e que deveria fazer isso só numa situação de medo, de fuga, isso cronicamente sendo liberado no dia a dia, o estresse leva a pessoa a ter uma frequência cardíaca um pouquinho mais alta, até a pressão arterial até um pouquinho mais alta. Então, dessa maneira, numa avaliação médica, conversando com a pessoa, você sente que a pessoa tem um pouco mais de estresse. E aí você tem que tentar melhorar essa situação. E não é fumando, tá certo? Que é um Aliás, outro fator de risco. contrário, né? Contrário. Parece que o cigarro estressa mais. Estressa mais e é um outro fator de risco para o infarto. Quer dizer, ele sozinho, principalmente mulher com toma anticoncepcional, é uma bomba fumar, porque aumenta muito a taxa de infarto. Mas buscar atividades que você vai
cuidar do coração e vai cuidar do estresse. Então, uma atividade física, uma atividade lúdica, vai ler um livro, ou seja, você procurar mecanismos para tirar um pouco quebrar um pouco a tua rotina, né? E a rotina, essa rotina estressante também. Então, essas Agora, isso atividades cabe a são cada importantes. uma de nós, né? A gente tem que ter essa Exato. disciplina de falar, não, eu vou dar uma pausa, eu vou ler um livro. Sabe que isso aqui, ó, eu tenho a sensação de que é um grande mal. Que a gente fica o tempo inteiro conectado, vê coisas boas, mas vê coisas ruins e tá ligado em vários problemas ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa maravilhosa, quer dizer, tem muita facilidade, mas muitas vezes você acaba não conseguindo se desligar do teu trabalho, inclusive. À noite você está lá, 10 horas, você está ligado numa coisa que se conecta e difícil você simplesmente relaxar, tirar, desconectar. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso num horáriozinho do dia, dar uma parada, dar uma desconectada, fazer uma meditação, uma respiração, quer dizer, são coisas que diminuem realmente o grau de estresse. E às vezes até desligar a televisão e ler, porque a leitura também faz com que a gente relaxe mais. Experimenta. Se tem tempos que você não faz isso, é importante fazer. A gente tem que levar a nossa saúde a sério mesmo. A gente tem números que são até assustadores em relação ao infarto, né? Muito. A gente está falando de mulher, quer dizer, o infarto é a principal causa de morte entre as mulheres, não é o câncer de mama. Ele mata 6 a 7 vezes mais. Mas no Brasil, vamos fechar só no Brasil, são 300 mil casos de morte por doenças cardiovasculares, somando aí o acidente vascular cerebral, a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, o infarto. Só de infarto são 100 mil óbitos, 100 mil pessoas que uma a cada 5 minutos. Uma a cada 5 minutos morre. E a nossa campanha Coração Alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, ela tem uma meta que é reduzir a mortes por infarto no Brasil através da informação. Por quê? Não adianta a gente ter hospitais equipados, o pessoal preparado e tudo mais, se a pessoa que está em casa não identifica que aquilo que ela está sentindo pode ser um infarto. E que o tempo para o atendimento ao infarto tem que ser rápido para que ela possa ter uma chance de sobreviver. Então isso é importante. E ainda também mais importante, a pessoa que tem que estar em casa, ela tem que conhecer quais são os fatores de risco que levam a pessoa a ter um infarto e saber como controlá-los e como evitá-los no seu dia a dia. Bom, então vamos falar primeiro dos fatores de risco. A gente já falou de um deles, que é bem sério, que é o estresse, mas existem outros fatores. Você colocou também o cigarro, mas a gente não entrou no assunto propriamente dito, né? Fatores de risco para o infarto. Sim, então, os principais fatores. Então, tem a pressão alta, que é a hipertensão arterial, esse é o principal fator. Que pode ser genético. Que pode ser genético, 80% das vezes é genético. Entretanto, ele só vai se manifestar se você tiver também alguns estímulos ambientais para isso. Então, uma vida sedentária, um peso acima do normal, isso facilita e muito o aparecimento da hipertensão arterial e do diabetes, que aí é o nosso também segundo fator de risco para a doença do coração. Além do diabetes, o colesterol elevado. O colesterol alto vai facilitar a formação de placas de gordura que vão entupindo as artérias coronárias, provocando o infarto. A gente tem até uma imagem disso que a produção pode colocar, que na verdade é um desenho do coração com a artéria entupida e uma área escura. Aquela área escura é a área do infarto. E vocês vão ver, são 3 corações aí, um com infarto pequenininho, outro com infarto em tamanho um pouco mais médio e aquele com infarto maior. Então, o infarto, o tamanho do infarto vai depender de onde a artéria do coração vai entupir, se no finalzinho dela ou se lá no comecinho, né? Quanto maior a área do infarto, maior a chance da pessoa morrer ou ter complicações graves para o infarto, como até um infarto fulminante. Então, o colesterol é aquele que vai realmente ajudar a entupir as artérias, junto com o tabagismo. O cigarro favorece muito a formação de um coágulo que, junto com o colesterol, acabam por entupir e provocar o infarto. Além desses, tem um fator que a gente acha importante, a vida sedentária, porque corrobora para o aparecimento desses todos, o estresse que a gente já comentou, e além deles a herança genética. Então, pessoas que têm casos de infarto na família, principalmente pai e mãe, que infartaram antes dos 60 anos, elas têm que se cuidar mais. Porque a herança genética é o único fator de risco que a medicina ainda não consegue retirar. Todos os outros fatores de risco, esses que a gente mencionou principalmente, eles são modificáveis.
Então, a pressão alta você consegue tratar, o diabetes também, o colesterol também. A vida sedentária a gente põe para fazer atividade física, a obesidade vamos perder peso e aí a gente consegue controlar. Vamos controlar o estresse, vamos parar de fumar, então tudo isso a gente vai levando. Mas realmente a herança genética a gente não tem como mudar, mas obviamente a pessoa adotando hábitos saudáveis de vida, uma alimentação, atividade física adequada e com uma orientação profissional, ela consegue levar bem. Perfeito. Bom, no próximo bloco a gente vai ter tempo para aprender sobre os sintomas, porque o doutor falou, é importante a gente identificar se é um infarto ou não para tomar a atitude correta. E a gente vai falar também da importância do check-up, o que é que tem que ser visto nesse momento e qual é a periodicidade necessária desse check-up, tá bom? Não perca, porque o assunto exige muito a nossa atenção. Eu tenho um recadinho gostoso para dar ali, mas eu só fiquei com uma vontade de perguntar uma coisa. Uma pessoa que não tem colesterol alto, que não está com a pressão alta, que não fuma, mesmo assim, ela pode ter um infarto? Ela pode ter, ela vai ter um risco muito, muito menor das pessoas que têm fatores de risco. Mas o risco qualquer pessoa precisa zero. conhecer os sintomas. Sem dúvida. Então não sai daí. E então a gente continua falando sobre a saúde do coração, já que a gente está em pleno Setembro Vermelho, é o mês da campanha de prevenção às doenças cardiovasculares. E quem está comigo é o cardiologista Dr. Marcelo Cantarelli. No bloco anterior a gente aprendeu bastante sobre os fatores de risco, dentre eles pressão alta, colesterol, o diabetes, o tabagismo, a vida sedentária, a obesidade, o estresse. E os fatores genéticos, né? Genéticos. Então, até se você tem um pai ou uma mãe que teve um infarto antes dos 60 anos, é motivo de ficar bem atento. Agora, o importante, o doutor falou, é a gente saber identificar e buscar socorro o mais rápido possível. Isso. Porque sabe o que acontece, Cláudia? No Brasil, e não só no Brasil, nos Estados Unidos também, quer dizer, uma pessoa que começa a sentir um sintoma de infarto, ela leva em média 1h30 nos Estados Unidos, aqui leva em média 2 horas, para ele tomar uma atitude de ir buscar uma ajuda. O que acontece é que o tratamento do infarto, ele é mais eficaz, ele dá mais certo, se a gente atender essa pessoa dentro das 3 primeiras horas do início da dor no peito, do início do sintoma do infarto. Então, quanto mais rápido ela for ao hospital, maior chance ela vai ter do tratamento que ela receber dar certo. Então, é importante que a pessoa reconheça quais são os sinais e sintomas de infarto, porque senão ela não vai no hospital no momento correto, que é o que acontece hoje no Brasil. Mais da metade dos infartados morrem antes de chegar no hospital. Os que chegam muitas das vezes horas e muitas horas depois desse período ótimo de receber o tratamento. E aí você começa a ter problemas, uma mortalidade, uma chance maior de morrer, a chance maior de ter problemas de sequelas, como insuficiência cardíaca, por exemplo, arritmias. Então, a gente precisa ensinar a população quais são os sinais e sintomas de infarto. É a única maneira. A gente tem uma arte, inclusive, para que isso tudo possa ficar de forma mais clara, bem fixado aí na tua mente. Vamos mostrar? Isso, a nossa listinha. Então, o sintoma mais clássico é a dor no peito. Como é que é essa dor? É uma dor em aperto ou queimação. Tá. Dificilmente é uma dor em pontada. Então, a dor em aperto, uma dor em queimação, normalmente no centro do peito. Ela pode vir mais para o lado esquerdo. Ela pode aparecer na região da dor do estômago e confundir com uma dor de estômago, por exemplo. É uma dor forte, de 0 a 10 ela é o quê? Forte, é uma dor 10, é uma dor 10, forte, e aí tá. depois eu vou dizer o que pode variar. Mas é uma dor forte que incomoda, uma dor que não passa em 20 minutos, vá ao hospital. Essa dor ela pode começar nas costas, ela pode começar no braço, principalmente no lado esquerdo, pode ficar na região do pescoço, na região da mandíbula, dos dentes. Então é uma dor que pode caminhar do peito para cá ou ela pode aparecer nesses locais que a gente colocou. A dica é uma dor acima do umbigo, é uma dor diferente do que você costuma sentir. Vá dar uma olhada para ver o que é, não custa nada. O que eu queria colocar em termos de intensidade da dor é que a dor ela pode ser mais fraca nos idosos, nas mulheres e nas pessoas que têm diabetes. Então a dor ela pode não incomodar muito. E aí a gente tem que prestar atenção em outros sintomas que vêm juntamente com a dor, que são os outros da listinha ali. Pode ser uma dor 10, de 0 a 10, mas pode não ser. E se ela estiver associada a outros sintomas, pode ser um infarto. Então vamos aos outros sintomas. Aí os outros sintomas que aparecem é um suor frio, inexplicável. De repente você começa a suar. Um enjoo, vontade de vomitar, um enjoo que não passa.
diferente que aparece de repente, junto com a dor ou sozinho, tá certo? Além disso, uma sensação de mal-estar, que pode ser uma tontura, pode até dar um desmaio e algumas das vezes uma falta de ar, um cansaço. Então, esses sintomas, eles podem estar todos presentes, ou você pode ter 2 ou 3 deles, ou apenas a dor. Então, isso varia de pessoa para pessoa. O mais importante é ter essa listinha na cabeça, para quando começar a acontecer, você parar e prestar atenção. Se é uma coisa diferente que não está melhorando, procure ajuda e vá até o hospital. Essa é a melhor conduta que a gente pode ensinar às pessoas. Porque ficar em casa ou se automedicar vai ser a pior alternativa. Então, o melhor realmente é ir até o hospital. Ok. Agora vamos tentar, a gente já sabe os fatores de risco, então obviamente a gente vai evitar e vai fazer a prevenção de acordo com o que a gente falou. Mas existe também uma lista de coisas que a gente precisa fazer de prevenção, inclusive os exames, né? Isso, porque na verdade a doença cardíaca muitas vezes ela é silenciosa e tem aquela situação que quando começa a dar sintoma é porque já está com algum problema que poderia ter sido evitado lá atrás. Então o ideal é que a gente procure e vá fazer uma avaliação do seu coração. Você é saudável, mas o seu coração é? Essa é a grande pergunta. Para saber se o coração é saudável, precisa fazer uma avaliação médica. E dentro dessa avaliação médica, dependendo do seu perfil de risco, da sua história, do que você sente, do seu peso, o médico vai pedir alguns exames ou não, tá certo? Dentro de uma listinha que a produção pode até colocar já, que são as listas do check-up cardiológico. Tá. Então, o ideal é que todo mundo, na faixa etária aí dos 30 anos, já tenha passado por uma avaliação. Se você tem história familiar de colesterol alto, de pressão alta, de diabetes ou de infarto dos seus pais, parentes diretos, principalmente de idade mais jovem, procure fazer essa avaliação mais cedo. A gente sabe que distúrbios de colesterol já podem aparecer na infância, na adolescência e tudo mais. Mas enfim, o check-up cardiológico aos 30 anos está de bom tamanho, principalmente se você for iniciar uma atividade física, principalmente se for intensa. Eu quero correr a São Silvestre, isso é muito comum, né? Quero correr a São Silvestre esse ano. Agora, é então, normal que os médicos peçam os 3 primeiros, o eletrocardiograma, o ecocardiograma e o teste ergométrico. Os outros, eles também devem ser feitos? Não, na verdade, essa lista de exames, ela parte do mais básico, que é o eletrocardiograma, que vai mostrar a atividade elétrica do coração e diretamente a atividade das coronárias. O ecocardiograma, que mostra a anatomia do coração, depois o teste ergométrico, que vai mostrar a reação do coração ao esforço físico e ao estresse, ele é muito importante. E os outros exames que são mais avançados, que é o Holter para detectar arritmias, o mapa para variações da pressão arterial e a angiotomografia, que é um exame não invasivo para ver se existem obstruções nas coronárias. O médico vai determinar, dependendo do seu perfil, dependendo da sua consulta, do seu exame físico, quais são os exames que, no seu caso, vão ser necessários que você faça. Algumas vezes, uma alteração no eletrocardiograma já leva à necessidade de se fazer um teste ergométrico, uma alteração no teste ergométrico já leva à necessidade de fazer, de repente, uma angiotomografia ou uma cintilografia miocárdica, enfim. Então, um exame vai puxando a necessidade do outro. Não necessariamente no check-up, numa primeira avaliação, você vai fazer todos os exames cardiológicos que existem aí. E esses exames devem ser refeitos a cada quanto tempo? Já que é o primeiro por volta dos 30. É importante que uma consulta médica geral e principalmente cardiovascular seja feita uma vez por ano. Vai ser mais frequente se você tiver fatores de risco que precisam ser tratados ou alterações nesses exames que foram solicitados. Então aí a frequência pode variar caso a caso até que controlem as coisas, etc. Mas uma vez por ano é uma recomendação. Por quê? Tem fatores de risco que só indo no médico você vai saber. Medir a pressão, uma coisa simples. Você só sabe se tem pressão alta se alguém medir a sua pressão. Diabetes, você só vai saber se fizer o exame e se ver se a glicemia está alterada, assim como o colesterol. São coisas que, conversando no exame físico, dificilmente vão aparecer. Então, medir a pressão, medir o colesterol e a glicemia, você acaba tendo realmente que passar por uma consulta médica para fazê-lo. Perfeito. E a nossa função aqui é falar, opa, acorda, mês importante para você lembrar do seu coração, Setembro Vermelho. E o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista, é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. E ele está no www.grupoangiocardio.com.br. E o site da campanha, que também tem muitas dicas e informações, é o campanhacoraçãoalerta.com.br.
Vamos ficar de olho, hein? Prestar atenção na nossa saúde.